Diga amém. Glória a Deus. Então está aí o seu kit e projeto de vida. Agora vamos para a direção de Deus para a tua vida. A gente precisa ser direcionados para a gente poder fazer os nossos planos. E é isto que nesta noite Deus vai lhe entregar e também me entregar. Pastora, por gentileza. Diga assim: José teve um sonho. Deus deu a José um foco, um objetivo de vida, maior do que ele mesmo. Amém? Deus deu para ele um foco, um objetivo maior do que ele mesmo. Preste atenção numa coisa. José era um adolescente, quase jovem, vamos dizer. Ele tinha lá dos seus 15 para 17 anos, mais ou menos. Quando Deus lhe deu um sonho. Um sonho, na verdade, dois, né? Foram dois sonhos que José teve? Foram? Agora você sabe, né? Camila é esperta. Hã? Ei, glória a Deus. Amém. Então teve dois sonhos, né? O dos feixes e das estrelas, é isso? Então tá, vocês estão sabendo. José teve dois sonhos. Foi direção de Deus para a vida dele, para que ele pudesse viver a sua vida. Deus deu um foco para a vida de José, sim ou não? E esse sonho que teve ele, foi maior do que ele mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Este sonho que José teve, foi maior do que ele mesmo. Então, meus irmãos, na nossa vida, é importante a gente ter foco. É importante a gente ter um objetivo, é importante a gente ter uma meta, uma direção a seguir, não importando a idade que nós temos. Você pode ter lá seus 20 e poucos anos como a Tamires, ou ter os seus 80 anos como algum irmão ou irmã, 70, 60 anos, como algum irmão aqui. Não é dependente de idade. Nós todos precisamos de um foco, um objetivo. E Deus deu para José um foco, um objetivo, um propósito de vida. E este propósito se tornou maior do que o próprio José. E é isto que eu creio que Deus tem na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. E este propósito é maior do que você mesmo. Diga comigo assim: eu tenho um propósito na minha vida. E este propósito é maior do que eu mesmo. Geralmente, o meu propósito tem a ver com a minha indignação. Quando eu estou irado com alguma coisa, ou indignado com alguma coisa, e essa indignação não é algo negativo, mas é algo positivo que dentro de mim me mostra que algo precisa mudar. Tem pessoas que ficam indignadas, por exemplo, com a situação política do Brasil. Nossa, estou indignado. Tem muitos que ficam assim porque deixam se levar muito pelo que ouvem. Mas tem muitos que são indignados por quê? Porque Deus chamou essas pessoas para serem o quê? Políticos. Tem pessoas que são indignadas com questões do esporte, com questões da educação. Por quê? Porque Deus os chamou para esse propósito. Então, na maioria das vezes, o foco e o propósito vai estar muito ligado à sua indignação. Então, se você quer descobrir o seu propósito, olha para o teu coração e vê com aquilo com que você está indignado. Pode ser aí pelo qual Deus tem te chamado para você viver. Amém? Não estou generalizando, mas é uma dica. Viver sem um propósito, sem um foco ou objetivo, é uma das coisas mais terríveis que pode existir na nossa vida. Você viver sem um propósito é muito ruim, porque a gente precisa de uma direção, a gente precisa de um foco. E é isso que todo ano nós fazemos. Nós buscamos um propósito, um foco, um objetivo. Muitos de nós já temos traçado isso na nossa vida, mas todo ano nós viemos aqui renová-los, buscar novas estratégias, novos planos, né? Novos meios, para a gente chegar a esse fim. Mas viver sem isso é terrível.
Viver sem um propósito, sem um plano é terrível. É mais terrível do que a própria morte. E você sabia de um dado interessante? Que toda pessoa que comete suicídio ou é depressiva, ela não tem medo da morte? Quem comete suicídio, ou pensa em cometer, ou está passando por depressão, ela não tem medo da morte. Por isso que muitas vezes ela chega às vias de fato. O que esta pessoa tem é medo da vida. Ela não tem medo da morte, ela tem medo da vida. Ela tem medo de viver. Ela tem medo daquilo que pode acontecer. Ela tem medo do que há de vir. Você entendeu isso? Diga aleluia. Por isso é tão importante a gente ter um foco, ter uma direção, ter um objetivo na nossa vida. Mas, faz assim comigo, mas, vamos lá, mas, não basta só ter foco. Passa, pastora. Não basta só ter foco, precisa haver o quê? Desenvolvimento. Não basta ter só uma direção. A gente precisa ter o quê? Um desenvolvimento pessoal. Isto que você está ouvindo hoje vai ajudar muito você no seu projeto de vida. Vai ajudar muito você nos seus planos. Porque não basta ter só uma direção. Eu preciso desenvolver o meu pessoal. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso crescer. Eu preciso melhorar como pessoa. Há uma necessidade de que você melhore. Por que isso, pastor? Porque a sua família necessita que você melhore, que você cresça, que você desenvolva. Os seus pais precisam disso. Você é filho, os seus pais precisam. Você que é pai, precisa desenvolver porque os seus filhos necessitam disso. Você, marido, necessita desenvolver-se, necessita melhorar porque a tua esposa precisa disso. A mesma coisa da esposa, você precisa melhorar, você precisa desenvolver porque o teu marido precisa disso. Você precisa melhorar, você precisa desenvolver porque no lugar que você trabalha, ali necessita disso. A cidade aonde você mora necessita de que você melhore, de que você desenvolva. O progresso da nossa cidade só vai existir quando as pessoas que estão aqui procurar desenvolver-se, melhorar. Quem está entendendo, diga amém. Esta igreja necessita que você melhore. Esta igreja necessita do teu desenvolvimento pessoal. Esta igreja precisa que você cresça. Tudo em tua volta conspira para isso. Até mesmo você, inconscientemente, sabe que necessita melhorar. E é por isso que muitas vezes nós nos encontramos em situações frustrantes na vida, depressivos, decepcionados, porque não sabemos como lidar com as questões que a vida vai nos apresentando. Querido, escuta uma coisa: o que você é hoje não vai ser suficiente amanhã. O que você sabe hoje não vai ser suficiente para amanhã. Você precisa continuar crescendo. Você precisa continuar aprendendo. Coloca isso na tua cabeça uma vez por todas. Você precisa continuar crescendo. Não se acomode com o que você sabe. Não se acomode com aquilo que você tem de conhecimento, de entendimento, com aquilo que você faz com as suas próprias mãos. Não se acomode com isso. Aprenda mais, cresça mais, desenvolva-se mais. Lembra de José? Sim ou não? José tinha 15 ou 17 anos mais ou menos, quando Deus lhe deu o propósito, o foco. Mas sabe quando esse propósito foi se cumprir? Quando ele tinha por volta lá mais ou menos dos seus 30 e poucos anos. Muito tempo para se cumprir, sim ou não? E se você for olhar a história de José, você vai perceber que José, ele nunca estacionou. Não importando as condições que ele estava vivendo, ele nunca estacionou. Olha para você, José com 15, 17 anos cuidava e ajudava os irmãos a cuidar do rebanho do pai.
até o ponto dele ser entregue como escravo, aonde ele foi ser copeiro na casa de Potifar. E do rebanho para copeiro, José ele cresceu muito, e aprendeu muito, e se desenvolveu muito, tanto que tudo que José fazia dava certo, e enriqueceu a vida de Potifar. José não parou no tempo, ele não se acomodou com as circunstâncias, ele foi ferido, magoado, machucado pelos seus irmãos, mas ele não ficou pensando nisso, ele procurou crescer, desenvolver, meio diante da situação, mesmo diante da situação que ele estava. E crescendo na casa de Potifar, você conhece a história, que ele foi colocado numa cilada, porque a sua mulher desejava, a mulher de Potifar o desejava, e ele acabou sendo o quê? Preso, numa cadeia. E talvez muitos de nós, nesse ponto, entregaríamos os pontos, mas José não. Dentro da cadeia, o que ele fez? Ele continuou crescendo, ele continuou trabalhando, ele continuou se desenvolvendo, ele não ficou ali acomodado e nem desistiu por causa da situação que ele estava vivendo. A fé dele em Deus e no propósito era muito grande, então ele continuou crescendo e continuou se desenvolvendo, até o ponto de um dia, ele foi levado ali, a casa do faraó, e diante do faraó, assumiu ali o reinado do Egito, somente abaixo de faraó. Olha para você, do rebanho, ao copeiro, na prisão, ao reino do Egito. Olha o crescimento de José, ele não parou, continuou crescendo, continuou desenvolvendo. E se tem uma coisa que este ano de 2022, você precisa colocar no seu coração, é que você precisa crescer. Um dia de cada vez, você precisa crescer. Você precisa sentir no teu coração esse desejo de crescer. É possível isso para você. Você é capaz de melhorar, você é capaz de desenvolver-se. E você precisa colocar isso no teu coração, e não desanimar diante das adversidades da vida. Por mais difícil que seja, coloque no teu coração, amanhã eu vou levantar para me crescer mais ainda. Amanhã eu vou acordar de manhã, e amanhã eu vou aprender algo novo, eu vou desenvolver algo novo. Eu gosto muito das meninas da Divina, que são muito esforçadas. A Natânia agora, depois da faculdade, está fazendo outro curso agora. Elas nunca param de aprender, nunca param de crescer, nunca param de desenvolver. Cada uma tem uma área de atuação, mas estão sempre ali desenvolvendo, crescendo. Isso é muito importante. E não é porque elas é jovem, não. Nós podemos viver isso em qualquer momento da nossa vida. Basta a gente querer. E a gente dizer para nós mesmos, é possível. E Deus vai te usar. Quem entendeu, diga aleluia. Essa é a base da minha mensagem. Agora eu quero passar 5 áreas na sua vida que você pode buscar melhorar. Eu vou te ajudar para clarear ainda mais a sua mente e você ver aonde você pode melhorar. Mas antes, coloca os textos para mim, pastora. Olha o que diz 2 Coríntios 3,18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. Nós não paramos de crescer e desenvolver. Nós estamos sendo transformados dia após dia. Você entendeu isso, sim ou não? Glória a Deus. Próximo texto. E não se conformem com este mundo, mas sede transformados, de novo transformação, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a vontade de Deus. Romanos 12:2. É preciso haver transformação, é preciso haver desenvolvimento. Ficou claro isso, sim ou não? Glória a Deus. Vamos lá. Diga assim comigo: me ajuda a melhorar. Mais alto: me ajuda a melhorar.
Tem até uma música que fala isso, né? Uma canção. Me ajuda a melhorar. Eu só sei essa parte, mas existe uma. Não existe? Vocês conhecem, né? Me ajuda a melhorar. Que essa seja a minha oração e a tua oração neste ano. Me ajuda a melhorar. Quando você começar a crescer um pouco, ora de novo. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. O pastor William, que esteve aqui ontem, ele me inspirou bastante. E ele tem melhorado a cada dia que passa, em muitas áreas da vida dele. Ele não tem se acomodado. E Deus vai usar ele ainda mais. Porque eu sei que Deus, Ele abençoa esse tipo de pessoa, que deseja crescer e desenvolver-se. Isto é para todos, eu repito. Isso é para todos. Não importa a sua idade. Vamos lá. As 5 áreas então, para que nós possamos melhorar. Primeira área, diga comigo, relacionamento com Deus. Mais alto, relacionamento com Deus. Se tem uma área que eu e você precisamos desenvolver na nossa vida e melhorar, é na área do relacionamento com Deus. Porque eu e você nos relacionamos ainda muito pouco com Deus. É muito supérfluo. O que eu e você hoje temos de relacionamento com Deus é preciso melhorar. Você entendeu isso, sim ou não? Seu relacionamento com Deus precisa melhorar. E uma das áreas do relacionamento com Deus que precisa melhorar é a oração. Você precisa melhorar o tempo de oração com Deus, um tempo agradável de oração. E quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. Ali diz Mateus 6,6. A oração a gente precisa desenvolver com Deus. A gente tem o costume de dizer, quanto mais você ora, quanto mais você dedica a tua vida em oração, menos você vai dedicar aos problemas que você vive. Escuta isso. Isso é uma lição. Seu relacionamento com Deus tem que melhorar, começando pela oração. E quanto mais você ora, menos tempo você vai ter que se preocupar com os seus problemas. Se você tem se preocupado muito com os seus problemas, é porque você tem orado pouco. Você tem falado pouco com Deus. E para chegar a um ponto como esse, você precisa começar a criar uma disciplina de oração. Nem que tenha que começar com 10 minutos por dia, você precisa começar. E desenvolver a tal ponto de você ter qualidade de oração, aonde o tempo já não importa mais. O que importa é simplesmente estar com Ele ali, naquele momento, desfrutando da presença dEle. Você entendeu? Diga amém. A oração é um dos pontos para melhorar no relacionamento com Deus. Passa, pastora. Aí nós temos o jejum, e temos aqui algumas referências. Se você quiser esse slide depois, a gente dá para você, tá? Tem a meditação bíblica, comunhão entre os irmãos, adoração. Tudo isso é importante para você desenvolver um bom relacionamento com Deus, porque o jejum mata a carne. A meditação bíblica, ela te leva ao conhecimento de Deus. Você precisa aprender a ler a Bíblia, aprender a meditar nas Escrituras, e isso vai tornar a tua mente forte. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E é preciso haver comunhão entre os irmãos, porque a comunhão entre os irmãos da igreja, eu digo, ela ajuda você a se fortalecer. Você entendeu? É uma amizade sadia, espiritual. São pessoas que também buscam a Deus. E a adoração, ela é fundamental, porque a adoração, ela nos conecta direto com Deus. A adoração nos leva a uma intimidade mais profunda com Deus. A adoração é intimidade. Deu para entender a respeito do relacionamento com Deus? Nós precisamos melhorar isso, para que a nossa vida seja realmente abençoada. É algo que nesse ano você precisa focar. Tá ok? Faça isso, depois você me fala. Segundo ponto, pastora, relacionamento com a família. É a segunda área na sua vida que você precisa melhorar.
o relacionamento com a família. Você precisa ter um tempo de qualidade com a sua família. Família, eu digo homem, mulher, filhos. Aí vai se estendendo aos parentes. Aí se estende a alguns conhecidos. Porém, a família é um relacionamento que você precisa melhorar. Deu para entender isso? Família, você precisa ter tempo, e tempo de qualidade com a sua família. Você precisa gastar tempo, se reunir mais, e nesse tempo que vocês se reunirem, dialogarem, comerem junto à mesa, estar mais juntos. Eu, a pastora, nós estamos num jejum, onde nós estamos cortando o máximo possível de distração. Cortamos um pouco a televisão, internet, tudo. E por incrível que pareça, tem acontecido o quê? Que nós temos estado mais em família. A gente janta junto na mesa, a gente conversa mais. Esses dias não tinha nada para fazer, a gente não queria assistir televisão porque a gente cortou no jejum. A gente se reuniu lá no quarto e ficou conversando, nós quatro, dando risada. A gente tem tido tempo mais para fazer devocionais, cultos em família, e tem sido maravilhoso. Você precisa, neste ano de 2022, melhorar o teu relacionamento familiar. Você precisa ter lazer e projetar para ter viagens em família. Neste ano de 2022, planeje momentos de lazer com a família. Vai para um parque, vai para um restaurante, vai para algum lugar com a sua família. Tenha um tempo a mais com eles. Amém? Desfrute mais. Programe-se para viajar juntos. Isso vai ajudar. É um tempo de enquanto nós estivermos reunidos, de liberar perdão. É tempo de liberar perdão. A família precisa aprender a liberar perdão. A gente não pode ficar guardando mágoas e nem ressentimentos um do outro. Isso vai ajudar. E a gente precisa melhorar nesse requisito. Você entendeu? Sim ou não? Larga um pouco o celular. Vai bater um papo com a tua irmã Tamires, a irmã Natane, a Tauana. Larga um pouco o celular de Vini e Carlinho. Vamos conversar bastante lá na varanda. Comer uma pipoquinha junto com a Tunica. Vocês entenderam? Vamos cuidar mais da família, deste relacionamento entre a família. Demonstração de amor. Demonstre mais amor, afeto, carinho. Palavras de amor. Entendeu? Palavras de amor. Demonstre mais amor. Abrace seu filho, abrace sua filha, abrace seu marido, abrace a sua esposa. Tenha o costume de dar um beijo, de dizer o quanto que você ama essa pessoa. Elogie mais. Cuide da sua família neste ano de 2022. E a devocional, que é um culto que a gente precisa fazer dentro de casa, e você precisa fazer mais cultos em família. Reunir sua família para ler a palavra juntos e orar juntos. Isso é um costume que você precisa aprender a fazer. Terceira área da nossa vida que a gente precisa melhorar. Antes tem o texto, né? Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Então quem causa problemas à sua família, herdará somente o vento. Então, queridos, cuide da sua família. Nós temos vários textos aqui depois, se você quiser, nós vamos te passar, você vai poder ler todos. Terceira área, diga comigo, finanças. É uma outra área muito importante que a gente deve melhorar. É uma área onde Deus quer nos abençoar, mas a gente precisa desenvolver isso. E o primeiro ponto aqui, faça cursos sobre finanças. A cidade aí está com um projeto com o Sebrae. E o Sebrae empresta muito cursos nessa área financeira. Faça cursos de finança. Independentemente da sua área profissional, faça cursos de finança. Entra no YouTube, aprenda cursos de finanças. Isso vai ajudar você a gerir melhor o seu dinheiro,
Ah, pastor, por que você está falando isso? Por quê? Porque não adianta você vir orar aqui e pedir para Deus abençoar você financeiramente, se depois Ele dá dinheiro para você e você não sabe como usar. O problema não é ter, o problema é não saber usar. Esse é o problema do crente e é o problema do ser humano. Não saber usar, não saber administrar, não saber gerir. O problema da pobreza do homem é esse. Se não aprender a gerir, você pode dar dinheiro para a pessoa a vida inteira, ela vai ser sempre pobre e miserável. Não estou pregando aqui teologia da prosperidade, não, só estou mostrando para você alguns conceitos que vão ajudar você a ser feliz. E você precisa melhorar nesta área. Faça uma capacitação profissional. Quem fez faculdade, faça outros cursos, aprenda mais, desenvolva mais. Faça uma faculdade, faça cursos, vai aprender a cozinhar, vai aprender a fazer bolo, vai aprender a fazer qualquer coisa. Aprenda mais, cresça mais, se profissionalize mais. Não se acomode. Deus vai te enriquecer e vai te abençoar através desta atitude. Planejamento financeiro. Se você quer ser abençoado, precisa começar a planejar as suas finanças. Planejar as suas finanças, tomando cuidado com gastos desnecessários. Você precisa aprender a gastar o que você tem. Não adianta você querer gastar 2.000 se você tem 1.000. Isso é planejamento financeiro. Você precisa planejar para que você possa no fim do mês fazer sobrar. Esse é um segredo que eu aprendi. Nem que seja R$10, no fim do mês tem que sobrar. Se não sobrou, é porque você está administrando mal. Faça investimentos, não gastos desnecessários. Ah, pastor, eu preciso comprar um carro. Então compre o carro, mas não compre uma casa, um barco, uma geladeira, um fogão, uma bicicleta. Não vá fazendo um monte de crediários que você não vai conseguir pagar. Faça um planejamento financeiro. Poupe dinheiro para que você possa fazer uma viagem com a sua família. Eu vou fazer isso com a minha família. Eu vou poupar um dinheiro para chegar no fim do ano a gente viajar junto. Fazer alguma coisa junto, porque a gente precisa disso. Todos nós precisamos disso. Faça isso. Faça um planejamento financeiro para você fazer uma viagem. Porque senão nunca você vai ter experiências como esta. E nunca vai melhorar como pessoa. Você entendeu? Sim ou não? Me ajuda a melhorar. Diga comigo, me ajuda a melhorar. Essa é uma questão muito interessante. Dinheiro faz dinheiro. Quem tem dinheiro na mão faz dinheiro. Quem não tem, não faz dinheiro. Você já viu rico mão aberta? Não. Todo rico que eu conheço, ou pelo menos vi na TV, são mão fechada. Por quê? Porque quem tem dinheiro faz dinheiro. O patrão da Elaine, às vezes ele deixava para pagar a conta no último dia, porque lá no banco o dinheiro dele só ia gerando dinheiro. Então ele deixava, não é isso, pastor? A pastora era a secretária. Ele deixava para pagar as contas no último dia, porque ficava lá no banco o dinheiro. Então até o último dia gerava dinheiro naquela poupança. Você entendeu? Então ele estava sempre de alguma maneira produzindo, crescendo financeiramente. Então é importante você ter dinheiro na mão. Poupe um pouco mais. E é preciso haver o quê? Uma quebra de maldição financeira. Esse ano nós vamos falar muito sobre isso. Existem maldições financeiras que nos prendem e nos impedem de crescer financeiramente. Amém? Aqui é uma área que você precisa melhorar. Olha o texto bíblico. Pois a quem tem, mais será dado. Diga comigo, quem tem, mais será dado. E terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Esse texto é uma verdade, não é?
E se a gente aplicar isso na nossa vida, você vai ver como é que vai dar certo. Vai ser batata. Próximo texto. Próxima área. Diga comigo, saúde física. É uma área que você precisa melhorar. Nós só começamos a cuidar da nossa saúde depois que a gente começa a ficar doente, não é? Isso é errado. A gente tem que começar a cuidar da nossa saúde antes. Para que quando a gente for mais velho, a gente possa gozar deste momento com mais alegria. Cuide da sua saúde, melhore isso neste ano de 2022, pratique exercícios físicos, pratique exercício físico, vá a um profissional, procure um profissional para te ajudar, procure um médico, para saber como você pode fazer isso, pratique exercícios, vai ajudar você. Alimente-se de forma mais saudável. Aprenda, faça aí algumas pesquisas para você aprender como você vai se alimentar melhor. Você entendeu isso? Faça ali você, por gentileza, e avalie isso de uma certa forma, para que você possa ter uma saúde melhor. Alimente-se de forma saudável. Quem entendeu isso, diga amém. Alimente-se de forma saudável. Eu e a pastora, a gente começou a ficar até meio bitolado um pouco com essas coisas, e a nossa família começou a pegar até no nosso pé, falando que nós é chato, porque eu comecei a ter algumas coisinhas de estômago, então eu falei assim, vamos começar a melhorar. Daí eu tirei o refrigerante, esses dias que eu tomei um pouco, mas eu tirei refrigerante, tirei um pouco do pão, tirei um pouco disso, um pouco daquilo, comecei a comer outras coisas, tudo por causa da saúde. E a gente precisa fazer isso, porque Deus quer nos curar, mas às vezes o que impede a nossa cura é a nossa falta de zelo e prudência. Você entende isso? Cuide da sua saúde, procure ajuda médica, passe por um médico, isso vai te ajudar a ter um conhecimento melhor daquilo que você precisa fazer. Estude mais sobre o assunto da saúde e ore pela sua saúde. Não espere ficar doente para ficar saudável. Ore pela sua saúde. Diga comigo assim, me ajuda a melhorar. Aqui é uma área que você precisa. Texto, não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evita o mal. Isso dará a você saúde ao... Ah, pastor, você fala muita coisa aí, tal, que não sei o quê. Mas lá o que está escrito na Bíblia. Vocês estão convencidos agora? Olha o que a Bíblia diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Ah, para de graça, pastor, para de charme. Mas olha aqui que a Bíblia diz, tema ao Senhor e evite o mal. Você sabe que esse troço tem feito mal a você e você vai tentar a Deus? Se alimente melhor, cuide da sua saúde, evite o mal. E isso dará a você o quê? Saúde ao corpo. Querido, você sabe qual que é um dos alimentos mais cancerígenos que existe? Refrigerante, açúcar, o pãozinho nosso de cada dia. Todas essas coisas inflamam o corpo e geram enfermidades terríveis como o câncer. Você quer se matar? Toma refrigerante. O pai e uma mãe que colocam refrigerante na boca do filho é um assassino. Está matando os filhos aos poucos. Ah, pastor, mas você é muito radical. Ah, olha lá o que a Bíblia diz. Depois não adianta chorar. Ah, por que Deus não me curou? Porque você tentou a Deus. Porque nós temos tentado a Deus. Às vezes Deus fala conosco, a gente teima. Daí vem a enfermidade. Ah, né? Agora eu preciso cuidar. Ah, gente, eu não estou sendo duro com você não. Estou sendo duro comigo mesmo. Porque é assim que a gente soma. Eu estou falando besteira ou não? Não é assim que a gente some? A gente só sabe que tem que praticar exercício depois que o médico fala, você tem que praticar, tem que perder peso. É desse jeito. Então não seja tolo, irmãos. Estude mais sobre este assunto da saúde, procure se cuidar mais. Tem mais textos ali, depois se você quiser você pega, tá? Quinta área que você precisa trabalhar, e eu vou terminar aqui, tá? Para mim não estender mais além daquilo que o necessário. Diga comigo, saúde emocional. Diga comigo mais alto, saúde emocional.
E essa aqui não é uma das principais, mas é uma muito importante, principalmente nos nossos dias de hoje. Se você acha que você está forte, como a Bíblia diz, cuide para não cair. Porque a gente nunca sabe o que vai ser do dia de amanhã. Eu falei isso até de manhã, eu achei que eu era o bonzão, que eu era forte emocionalmente, frio. Aí sabe o que aconteceu? Eu vivi uma situação na minha vida que eu não esperava. Eu perdi quase tudo, o que eu mais assim amava. Perdi minha mãe, com 35 anos, né? Depois perdi o meu pai, com 36. Não, minha mãe com 34. E meu pai com 36. Perdi meus pais novo. E a gente era muito próximo. É horrível. Até hoje a irmã Teresa tem seus pais, né, irmã? Olha como que é ruim para mim isso. Imagina como eu fiquei nesses dias. Eu tive até alguns problemas emocionais, eu confesso. Eu tive que lutar. E até hoje eu luto. Porque eu tive que aprender na marra que eu precisava cuidar da minha vida emocional. E às vezes a gente só dá conta quando o chão some dos nossos pés. Então você precisa trabalhar a tua vida emocional, para que você possa encarar as adversidades que virão, porque vão vir com mais pulso. É a prova, quer ver a prova? Foi esses últimos 2 anos de pandemia. Aumentou o número de problemas emocionais. Ansiedade, síndrome do pânico, estresse, suicídio. Aumentou de forma absurda. Porque ninguém estava preparado para isso. Por isso é uma coisa que a gente tem que dar muita atenção. Diga comigo, me ajuda a melhorar. E você precisa dar uma atenção melhor para isso. E aqui está, ó. Contemple o belo e crie boas memórias. Hoje a gente está vivendo uma doença chamada síndrome do pensamento acelerado. Quem já ouviu falar do doutor Augusto Cury? Ele fala muito sobre isso. Eu estudei, tá vendo? Para mim melhorar. E estou estudando até hoje, para mim melhorar. Síndrome do pensamento acelerado. Sabe por quê? Isso é com a modernidade. Hoje, as pessoas vê algo na internet, no Facebook, no TikTok, 1 hora eles vê bilhões e bilhões de informação, tudo informação desnecessária, e a cabeça da pessoa fica assim, ó, agitada, a mil, porque ela tem dificuldade de se concentrar, por causa da muita informação desnecessária que ela tem na mente dela. Se você quer ter saúde emocional, aprenda a ser mais profundo naquilo que você busca como informação e conhecimento. Não tenha o TikTok. Toma cuidado com o Facebook. Procura coisas que vão agregar mais na sua vida. É o segundo ponto, né? Mente forte. Ocupe sua mente com informações, o quê? Relevantes. Diminua distrações. Estude mais. Leia bons livros. Leia a Bíblia. E assista conteúdos que irão lhe acrescentar alguma coisa. Faça isso que você vai melhorar a tua saúde emocional. Fortaleça a tua mente. Quer ver um exemplo disso? Eu estou falando aqui há 40 minutos. Tem gente que não vê a hora de ir embora. Não consegue ficar sentado para aprender com paciência aquilo que Deus está falando. Está com a mente tão acelerada, que não vê a hora de sair daqui e ocupar a mente com distrações. Gente, procura fazer para você ver o jejum de distração. Você vai ver como você vai perceber que você anda muito distraído com as coisas. Eu não tinha, e nem eu, a pastora, tínhamos a noção disso. Parece que a gente está tendo tanto tempo agora, que a gente estava perdendo muito tempo com aquilo que não era importante. A gente está estudando mais, está lendo mais, está orando mais, então temos mais tempo em família junto. A gente só está melhorando com isso. Então evite
Evite distrações, evite informações desnecessárias. Tem coisa que você não precisa saber e não queira saber. Deixa para lá. Ocupe a tua mente com aquilo que vai acrescentar na sua vida. Deu para você entender, sim ou não? Ocupe. Isso vai te ajudar. Mente forte e coração forte. Não ocupe o seu coração com sentimentos negativos. Faça detox da tua alma todos os dias. Arranca do teu coração tudo aquilo que é negativo. Não guarda mágoas, não guarda sentimentos negativos. Ah, mas meu marido me falou uma palavra que me magoou. Irmão, pelo amor de Deus, perdoa na mesma hora. Porque quanto mais tempo ficar isso no teu coração, mais tempo vai produzir sentimentos negativos. E isso vai matar você. E vai abrir porta para demônios agirem na tua vida. Porque isso atrai demônios. Sentimentos negativos atraem demônios. Ira atrai demônios. Ressentimento atrai demônios e te mata. Causa câncer. E um monte de outras doenças. Não alimente sentimentos negativos. Faça um detox da tua alma todos os dias. Ore a Deus, peça para Deus arrancar do teu coração. Ore, perdoa, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu renuncio isso. Você que tem que dizer, eu renuncio esse sentimento. Eu renuncio esse pensamento. Mente forte, coração humilde, coração simples. Tenha facilidade para perdoar. Aprenda isso, tenha muita facilidade para perdoar. Não fique guardando mágoa não. Por isso que a Bíblia diz, não deixa a ira se pôr ao sol. Não é isso que a Bíblia ensina? É isso mesmo? Sim ou não? É, pastor? Por quê? Porque o tempo que ficar ali vai estar sendo alimentado e vai crescer e ganhar força. Quem está entendendo, diga amém. Ali tem algo lá em cima que eu esqueci de falar sobre memórias. Você já notou que o tempo está passando muito rápido? Quem já notou isso? Parece que o tempo está voando. Sabe por quê? Nós estamos muito distraídos e ocupados com muitas informações desnecessárias. É o que eu estava falando. O que é preciso fazer para melhorar? Comece a criar memórias. Pare um pouco e contemple o belo. Pare um pouco e contemple o belo. A gente teve uma confraternização aqui tão gostosa, foi tão bonito, tão gostoso. A gente tem que contemplar momentos assim. Você está indo para o seu trabalho, começa a olhar alguma coisa que te atrai aos olhos. Vai criando memórias positivas durante o seu dia. Isso vai ajudar a desacelerar os seus dias, desacelerar a sua vida. Crie boas memórias, contemple mais o belo. Vai ver os passarinhos na natureza, observa cada passarinho voando, contempla o belo, isso vai te ajudar. Talvez hoje você não está dando muita importância ao que eu estou falando, mas um dia você vai vir aqui, talvez vai me dizer, pastor, o que era aquilo que o Senhor estava ensinando mesmo aquele dia? Quarto ali, para a gente chegando para o fim. Tem amigos, não fique só. Tem amigos, irmãos, não fique só. Tem crente, depois que virou crente, ficou chato. Não sai mais de casa, não se relaciona. Ah, pastor, mas porque fulano bebe. Irmão, deixa o fulano beber, não bebe você. Mas não vai perder a amizade com fulano porque ele bebe, porque ele pratica o pecado. Não, ame essa pessoa. Jesus, ele jantava, ele se relacionava com pecadores. Você não deve compartilhar com aquilo que ele faz. Você não deve se moldar a ele. Deu para entender? É diferente. Tem gente que depois que vira crente, quebra relacionamento com amigos, quebra relacionamento com parentes, às vezes até com a própria família. Não faça isso, não é isso que Deus quer para a tua vida. Pelo contrário, dê o exemplo.
Mostre para eles quem é Cristo em você. Ame as pessoas, aprenda a perdoá-las. Não queira colocar Bíblia a goela abaixo dessas pessoas. A melhor forma de você evangelizar essas pessoas é dando bom testemunho. É claro que às vezes você precisa evitar. Tem momentos que você tem que evitar. Tem momentos que você precisa ficar só. Principalmente quando você está passando por algum tratamento de Deus na sua vida, na área de libertação principalmente, você precisa ficar só, precisa evitar um pouco de agitação. Mas você não deve deixar de se relacionar. Isso é um problema à sua saúde emocional. Você precisa ter amigos, precisa se relacionar. Às vezes aquela pessoa não comunga da sua fé e não tem os seus mesmos hábitos, mas é uma pessoa que de alguma maneira emocionalmente acrescentar algo a você. Um parente, um pai, um irmão. Agora evite pessoas tóxicas. Aquelas pessoas que sempre estão ali julgando você, falando mal de você, levando você para baixo. Essas pessoas você tem que evitar. Vamos lá. Procure ajuda médica. Receber orientação é para pessoas fortes. Tem gente que fala, procurar psicólogo não é coisa de Deus não. Deixa essa pessoa pensar o que ela quiser. Mas eu não vou pensar assim. É bom a gente sentar com alguém que estudou, para nos orientar, e principalmente se esse psicólogo for cristão. Porque tem alguns psicólogos que é meio desorientado da vida. Manda você beber. Esses aí você tem que tomar cuidado. Então vai em 1, 2, 3 e vê aquele qual que você vai se sentir melhor. Mas é bom ouvir uma orientação médica. Às vezes é o que você precisa para poder tomar algumas ideias, para poder tomar alguns rumos diferentes. Você está entendendo, sim ou não? Isso é bom. Um amigo às vezes pode ser um psicólogo seu, mas não deixe de procurar orientação médica. Talvez você vai me ver procurando orientação médica. Não me julgue, porque eu não sou melhor do que você. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que precisa. Eu ouço o problema de todo mundo, e quem que vai ouvir os meus? Eu tenho certeza que se eu sentar às vezes com um de vocês aqui, para abrir o meu coração, muitos vão dizer assim, esse aqui não pode ser pastor. Olha como a coisa é séria. Não é que eu estou fazendo coisa errada não, irmãos. É porque eu também sou gente como você. Sou carne como você. Tenho emoções como você. Então você vai me ver um dia procurando. Então não se espante. Ore pedindo saúde mental e tenha uma vida com Deus. Ore pedindo saúde mental. Pede para Deus te dar saúde, equilíbrio emocional, para que você possa lidar com as dificuldades da sua vida. E eu quero encerrar minha fala dizendo algo para você. Querido, está dado o recado? Vamos encerrar. Pai, obrigado por esta noite tão linda e tão maravilhosa que o Senhor nos deu. Leva o teu povo agora em paz, descansados e amparados pelas tuas santas e poderosas mãos. Proteja-os, Pai, de toda obra contrária, no nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para sempre. Amém, Jesus. Fala, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Aê! Ixi, vai cair, que bonito. Quer falar assim? Eu sou uma bênção.